Fala, meus amigos e minhas amigas, a Globo News simplesmente triturou. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2022. Acreditem se quiser, foi pancada para tudo que é lado. Toda a sujeirada do Pedro Guimarães foi exposta na Globo News nesta tarde. Até os relatos das vítimas de assédio sexual, porque a acusação que paira contra o senhor Pedro Guimarães é assédio sexual contra funcionários da Caixa. Até os relatos das próprias vítimas foram divulgados. Elas mesmas falando para a Globo News. O Valdo Cruz, que é um jornalista da Globo News, afirmou que o Pedro Guimarães é conhecido em Brasília como Pedro Maluco, ou como Pedro Malucão. Tá, eu não sabia dessa. Foi exposto literalmente. E ele, que em um discurso falou que era um homem dos bons costumes, da igreja, alguma coisa nesse sentido, que era casado há 20 anos, se vê numa situação absolutamente constrangedora. E esse não é o grande problema de Bolsonaro. O problema de Bolsonaro, além do Pedro Guimarães, é a rejeição que ele detém no eleitorado feminino e a bomba que vem aí na CPI do MEC, na CPI do Ministério da Educação, porque nós teremos praticamente uma repetição da CPI da Covid. Só que agora, com um ex-ministro preso na cadeia e relatos de servidores do MEC sobre os pastores Arilton Moura e o Gilmar Santos, grampos que foram divulgados pela imprensa do ministro da Educação com a sua filha, falando sobre uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro. E qual é a bomba que a CPI, a surpresa que a CPI do MEC pode preparar para Bolsonaro? O senador Randolfo Rodrigues está trabalhando nos bastidores para que a oposição tenha maioria na CPI, da mesma forma que ocorreu com a CPI da Covid. Os nomes que estão apontados são os seguintes: Renan Calheiros e Marcelo Castro, MDB, Alessandro Vieira ou Isalci Lucas, do PSDB, Podemos, Jorge Cajuru, PSD, Carlos Fávaro e Daniela Ribeiro. Daniela Ribeiro é do Partido Progressista, não sei até que ponto ela é opositora a Bolsonaro. Rede, Randolph, PT, Jean Prates, Fabiano Contarato ou Humberto Costa. Na CPI da Covid, nós tínhamos 8 senadores de oposição e 7 senadores de situação. Então esse número pode se repetir agora na CPI do MEC. A informação foi veiculada pelo jornalista Caio Junqueira. Vale ressaltar aqui, a matéria diz que, vejam só que coisa interessante, né? Com essa maioria, diz matéria que está no site da CNN. Com essa maioria, o grupo já começa a discutir a lista de ministros, ex-ministros, para depor e apontam que, além deles, toda a cúpula do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o chamado FNDE, será prioridade nas investigações. E eu indago, quem comanda o FNDE hoje? Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil. Então a oposição, tendo a maioria, ela pode fazer muita coisa e pode investigar a fundo os escândalos e a corrupção no governo ou, aliás, no desgoverno de Jair Bolsonaro. Cai um em cima do outro. Eu acho que não vai ficar nada. 2 de outubro está chegando e Bolsonaro está se tremendo de medo. A luta continua, companheirada.